cantar essas lindas canções, Pai, saber e ter a fé de que o Senhor não só canta e dança conosco, mas o Senhor abre o seu coração para receber o nosso louvor a Ti. Pai, como justa compensação, ajude-nos a ouvir, a abrir o nosso coração agora, para o que o Senhor quer falar conosco também. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos a Mateus 5, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre paz e sobre como promover a paz. Um assunto muito relevante para os dias de hoje, não? Porque o mundo em que a gente vive é violento, volátil e muito amedrontador. A gente voltou de Brasília depois de passar 11 anos lá, e eu confesso que eu ando nas ruas aqui de São Paulo com medo. Fico pensando, poxa, de onde pode sair um ladrão, de onde vai sair alguém que vai me pegar aqui? Tomara que eu me acostume um pouco e ande mais tranquilo, mas é fato de que o mundo é muito violento. A gente vive num país violento. A Sociedade do Direito Internacional de Londres, numa pesquisa que eu li, diz que nos últimos 4.000 anos, só houve 268 anos de paz. Nos últimos 4.000 anos. Desde 36 a.C., de acordo com essa pesquisa, já houve 15.000 guerras registradas. Mais de 8.000 tratados de paz já foram quebrados, já foram feitos e quebrados nesse período. E apesar dos esforços de várias organizações mundiais que promovem a paz, desde 1945 já houve mais de 85 guerras e mais de 105 nações estiveram envolvidas em conflitos armados. Isso é mais da metade dos países do mundo. O Centro de Informação de Defesa dos Estados Unidos diz que em 1999 havia 40 conflitos armados no mundo. Tudo isso levou um cético a dizer que paz é aquele momento glorioso da história em que as nações param para recarregar. E quando Jesus viveu há 2.000 anos atrás, a situação não era muito diferente. Embora Roma tivesse declarado a paz romana, na verdade essa paz foi construída às custas de guerra. Roma construiu paz dentro do império porque ela guerreou até não poder mais com as nações fora do império. Na própria Palestina, onde Jesus viveu, o sentimento de que a guerra seria o caminho para resolver a situação era forte. Jesus tinha um discípulo, acreditas, que era um zelote, que queria pegar as armas para poder resolver a dominação injusta que eles criam que existia lá na Palestina. E aí chega o Messias, chega Jesus Cristo e fala em Mateus 5, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E não poderia deixar de ser, porque Deus ama a paz. A gente lê as Escrituras e a gente vê como Deus deseja, como Deus é fã da paz. Em 1 Coríntios 14, versículo 33, a Bíblia fala que, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. A Bíblia descreve Deus como sendo de paz. Em Isaías 9, versículo 6, o profeta afirma que o Messias será chamado Príncipe da Paz. A paz é algo tão importante para Deus, que vai haver um rei para que haja paz no mundo. E vai haver um príncipe para que haja paz no mundo. Mas o que significa paz, afinal de contas? O mundo diz, e muitas vezes a gente acredita também, que paz é uma vida tranquila. Que paz é a ausência de conflitos. Que paz é você ter dinheiro suficiente para você viver uma vida boa. Que paz é viver numa cidade sem muitos problemas. É você sair de São Paulo, ir para o interior ou ir para o Nordeste. Paz é viajar até o resort perfeito e poder dormir até a hora que você quiser. Se seus filhos são pequenos, achar um tio, uma avó perfeita que vai cuidar deles, para você ter paz. Mas a visão bíblica difere disso, não é verdade? Jesus veio nos informando e declarando que a paz bíblica, a paz que Deus tem para nós, é diferente do conceito que o mundo tem de paz. Paz, segundo Jesus, não é a ausência de conflitos, não é a ausência de problemas na vida. Jesus disse para os seus discípulos em João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe, Jesus nos ensina que é possível termos paz, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio dos problemas. O que é paz então?
Vamos a número 6. Se vocês puderem me acompanhar em suas Bíblias. A palavra do Velho Testamento, traduzida como paz, era shalom. Uma passagem que descreve bem o significado de shalom está lá em número 6, versículos 22 e 27. E a gente vai ler essa escritura. Número 6, 22, fala assim: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Quando ele fala que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, o Senhor te dê shalom. Shalom significa a graça de Deus, a bondade dele, a tranquilidade que vem quando a gente entende que Deus luta por nós, que nós não estamos sozinhos nesse mundo, de que Deus está sempre um passo à nossa frente, de que Deus nos ama tanto que Ele proveu a presença dEle em nossas vidas em todas as dimensões. Ele quer estar dentro de nós por meio do Espírito, Ele quer estar sobre nós por meio do Pai, Ele quer estar ao nosso lado por meio do Filho. Deus quer se envolver conosco em todas as áreas, na frente, atrás, ao lado, dentro, porque Deus nos ama. E todos nós queremos isso, não? Todos nós queremos experimentar essa bondade. Queremos ter a convicção de que somos esses filhos amados de Deus. A tranquilidade que vem de saber que Deus luta por nós. Que por mais que Ele espere esforço da nossa parte, o nosso esforço seria vão se Ele não fosse na nossa frente, se Ele não multiplicasse os nossos esforços. Todos nós queremos shalom. Todos nós queremos a paz de Deus. No entanto, a busca pela paz em si é infrutífera. Olha que interessante. Tantas coisas que Deus promete para nós, se a gente decidir buscar em si essas coisas, a gente nunca vai alcançar. A felicidade também é assim. A gente está lendo e estudando sobre felicidade essas últimas semanas. Mas se a gente se dispor a buscar felicidade, né? Eu quero ser feliz, eu vou fazer qualquer coisa para ser feliz, a última coisa que você vai ser é feliz. Agora o que Deus promete é, olha, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres em espírito. Se você buscar o que Deus promete que vai dar felicidade, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. É garantia e promessa do nosso Senhor Jesus. E paz é assim, se a gente busca paz por si mesma, a gente não acha paz. E nosso coração continua ansioso. Paz não é algo que pode ser buscado. Ela vem como resultado de nós buscarmos a justiça de Deus. Em Isaías 32, versículo 17, a Bíblia fala que o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Sabe, o que produz paz na vida de alguém é uma vida justa. É uma vida vivida de acordo com os princípios da palavra de Deus, que são justos e perfeitos. Vamos lá, Salmo 85. Me acompanhe, por favor. Você já teve um amigo que se apaixonou por alguém, começou a namorar, e aí começou a viver grudado com essa pessoa? Bem, talvez você tenha sido uma dessas pessoas. Se você queria fazer alguma coisa junto com seu amigo, você não conseguia mais ter tempo só com ele, porque a namorada estava junto o tempo todo. Porque a paixão faz isso com a gente, não? A gente não quer sair de perto, a gente quer andar com mãos dadas, a gente quer respirar. E como cristãos a gente sabe que devemos pôr limites com isso, mas naturalmente é o que brota do nosso coração. Em Salmo 85, versículo 10, olha que lindo o que o salmista escreveu. Salmo 85, versículo 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Você consegue imaginar um caso de amor entre a justiça e a paz aqui? Você consegue imaginar os dois? Eu não consigo desgrudar do meu amado. Eu não quero sair de perto da minha amada, da minha querida. Assim é a justiça e a paz. Os dois se beijam, os dois querem andar juntos, os dois querem passar e fazer votos de fidelidade por toda a eternidade. Esse é o plano de Deus. Se
Se a gente quer paz, a gente precisa se apaixonar pela justiça. A gente precisa não só ser justo, porque é certo ser justo, a gente precisa gostar de ser justo e amar a justiça acima de todas as coisas. Na paixão, você não vê defeitos, na verdade, os defeitos são escondidos dos apaixonados. A diferença entre o amor que existe entre a paz e a justiça é que essa paixão nunca deixa de existir. Ao contrário da paixão que a gente experimenta nesse mundo. A paixão precisa deixar de existir nesse mundo para que um amor mais maduro tome o lugar dela. Mas com a justiça e a paz, isso nunca vai embora. Se você não é um discípulo de Jesus Cristo ainda, Deus está te chamando a considerar se sua vida é justa hoje. Se você está vivendo de acordo com o que Deus desenhou você para viver. E é tão importante a gente se perguntar, eu sou justo aos olhos de Deus? E se a gente tem dúvidas, a gente deveria pelo menos buscar as respostas. E ter mais segurança. E examinar as Escrituras, o que é que elas falam sobre nossas vidas. Se você já é um discípulo, eu te pergunto também, você tem vivido de uma forma justa? Se você não sente paz hoje, há uma grande chance de que falta justiça em sua vida. Vamos ler aqui juntos, Amós, capítulo 5, alguns versículos. Vocês odeiam, Amós está falando aqui ao povo de Israel, no Antigo Testamento. Um povo que estava vivendo uma época de fartura econômica, mas que estava se distanciando de Deus. Em Amós 5, as Escrituras falam, vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Esse povo vivia com fartura e com prosperidade econômica, mas eles não estavam sendo justos aos olhos de Deus. Eles não estavam defendendo a justiça para os oprimidos. Eles não estavam amando a verdade. Eles estavam oprimindo os pobres. Eles estavam sendo injustos aos olhos de Deus. E aí Deus fala, vocês transformaram o fruto da justiça, que é paz, a gente já leu, em amargura. E é exatamente isso que acontece quando nossas vidas não são justas. A tranquilidade que Deus desenhou, que Deus sonhou para nós, vira amargura. Vira ansiedade, vira um sentimento de desconfiança. Onde há amargura, há desconfiança. Onde há amargura, o medo impera. Onde há amargura, não há desejo de aproximação. Não há uma fé pura, genuína, de tentar novamente. E de acreditar que o novo vai ser possível. Mesmo que já tenhamos tentado várias vezes e tenhamos falhado. Isso é o que a amargura faz com nossos corações. O que descreve você melhor hoje? Paz ou amargura? Como anda o seu coração para tentar de novo, dar tudo o que Deus espera de cada um de nós? A gente está animado de verdade com isso? Ou a gente está com medo de entregar nossos corações novamente e de dar tudo o que Deus pede de nós? Deus quer imputar a justiça de Cristo em nossas vidas. Mas para isso a gente precisa se render à maneira dele de fazer as coisas. Sabe, o contrato que a gente faz com Deus é um contrato de gaveta. É aquele contrato tipo de banco. A gente assina ou não assina. Mas não dá para você pegar o artigo 8º, cláusula tal, e falar, não, eu não concordo com esse item daqui, deixa eu rasurar, e aí e negociar com o seu gerente. Ou você vai com as condições do banco, ou você não usufrui dos serviços. Com Deus é assim. E Deus não se presta a discutir conosco, não porque Ele é inflexível, ou porque Ele é durão, ou porque Ele está lá sentado no seu trono e mandando raios para nos exortar a fazer o que é certo. Ele não se dispõe a negociar, porque nenhuma das cláusulas dele pode ser mudada para o nosso bem. Ele sabe disso, ele é o autor da verdade, ele sabe como nós funcionamos. Ele não pode ser verdadeiro a sua natureza de amor e mudar a maneira como nós deveríamos viver nossas vidas. Ele respeita nossas decisões, mas não pode mudar para ceder aos nossos desejos, porque tudo que ele pede de nós é o melhor. É impossível de ser melhorado. É impossível da gente achar uma nova maneira que vai funcionar
melhor. Por isso ele não se presta a negociar. Experimentar a paz de Deus é o primeiro passo para que a gente se torne pacificadores. Porque os pacificadores são os que promovem a paz. E a gente não pode promover nada, nem dar nada para ninguém que a gente não experimente primeiro, que a gente não tenha primeiro. Mas note que Jesus não diz que os bem-aventurados são os que têm paz nesse versículo. O que ele está falando nesse versículo é bem-aventurados os pacificadores. Note que os pacíficos não são necessariamente bem-aventurados. Aqueles que não gostam de guerra ou de guerrear, não são esses que Jesus está falando que são bem-aventurados. Porque a gente vai ver que para a gente promover a paz, a gente vai precisar guerrear. Tampouco Jesus estava dizendo que os bem-aventurados são os que amam a paz. Porque há um sentido em que a gente pode amar a paz e não fazer nada para promover a paz em nossas vidas. O que significa então promover a paz? Bem, para responder essa pergunta, a gente precisa nos perguntar onde há conflito no mundo. Porque onde há conflito, a gente precisa de um pacificador para ir lá e para resolver a situação. Bem, há muitos conflitos no mundo. A gente não precisa fazer muita coisa para descobri-los. Eles batem na nossa porta, hein? Eles entram no nosso quarto, não pedem permissão. Eles são o visitante mais cara de pau que existe. Ele entra na nossa mente e causa conflito em nossa mente com Deus, causa conflitos entre nós e as pessoas que mais amamos. É muito fácil achar conflito. Há conflito entre o homem e Deus. Em um mundo que decidiu viver ignorando a palavra de Deus. Ontem eu saí para tirar xerox de um material e estava andando e veio um jovem de uns 25 anos descendo a rua e o Espírito falou comigo, falou, convida esse cara. Mas eu não convidei. Eu estava lá me perguntando onde eu vou achar um lugar que tira xerox aqui. Aí parei uns passos depois, eu olhei para trás e falei, pô, eu tenho certeza que Deus falou para eu convidar esse cara. Por que eu não convidei? Eu falei, puxa, você pode convidar outra pessoa, e aí você vai lá tirar sua xerox logo, e aí você fiquei lá brigando com Deus e discutindo com Deus, olhei umas 3 vezes para trás, o cara estava andando rápido, já estava uns 2 quarteirões embaixo, aí vai atrás dele. E eu saio lá correndo na rua para encontrar esse cara. E aí eu chego lá, meio ofegante, ele estava com fone de ouvido, nem me ouviu. Mas eu cheguei, botei a mão no ombro dele, falei, então, comecei a convidar. Ele não tinha muito interesse, aparentemente, nas coisas de Deus, mas eu falei, agora que eu desci isso daqui, eu vou conversar com ele. E comecei a puxar mais papo, e aí ele, não, então, eu jogo tênis. Eu falei, mesmo, você é profissional, faz isso tempo integral? Ele, não, eu sou universitário, faço educação física. Pô, que interessante, onde você faz? Na Uniban. Eu falei, é mesmo, cara, pô, tem um amigo que é professor lá na Uniban. Ele falou, é mesmo, como é que é o nome dele? César. Falou, puxa vida, César Lima? Eu pensei, poxa, o Cavinato talvez tenha Lima no nome. Eu falei, o César Lima. Falei, ele já te convidou. Ele, inclusive, faz parte da igreja em casa, para a qual eu estou te convidando. Ele já te convidou? Ele falou, não convidou ainda não. Eu falei, então deixa eu pegar seu número aqui. E aí passei o endereço aqui do culto também para ele. Logo depois liguei para o César, falei, César, encontrei um aluno seu, cara, na rua. Aí ele falou, não sou eu, César Lima. Puxa vida, lá na Uniban me conhecem por Cavinato. Aí eu mandei uma mensagem depois para o Robert, falando, Robert, o César Lima não é meu amigo, o meu amigo é o Cavinato, mas você está convidado de qualquer jeito. Mas eu fiquei animado, pensando, poxa, e o César falou que provavelmente ele é aluno dele também. Então a gente vai atrás do Robert para trazer, porque eu tenho convicção, o Espírito está guiando nossas vidas, para a gente falar de Deus para as pessoas, porque há conflito entre o homem e Deus. Há conflito entre os homens. Dificuldades de relacionamento podem ser as fontes de maior tristeza em nossa vida. E naturalmente a gente não gosta de conflito. Ou os que gostam têm um neurônio a menos ou a mais aí. A gente tenta evitar os conflitos. Muitas vezes a gente tenta persuadir a nós mesmos que os conflitos não são algo espiritual e que eles devem ser evitados a qualquer custo. Outras vezes a gente tenta nos convencer de que o tempo vai curar todos os conflitos. Olha, deixa eu falar algo para você se você já não percebeu. Que a chance é pequena de você não ter percebido. Mas o tempo cura muitos poucos conflitos. Alguns, pequenos, cura. Mas fora esses poucos, se você não tomar uma iniciativa intencional de lidar, o tempo só faz piorar alguns conflitos.
mas conflitos são inevitáveis, especialmente por quem luta pela justiça. Jesus deixa esse princípio muito claro. Vamos ler aqui Lucas 12, 49. Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Em Mateus 10, versículos 34 ao 36. Me acompanhe aqui atrás na tela. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Esse é o príncipe da paz falando. É o homem que veio para dar paz, para reinar sobre a paz nesse mundo. Mas era um homem que não evitava conflitos. Porque ele temia Deus mais do que a homens. Porque ele preferia agradar a Deus mais do que agradar a homens. E porque ele amava os homens com um amor absurdamente infinito. Que o dispunha a ir e assim dispor com as pessoas para ajudá-las a ter a verdadeira paz. E quando via injustiça na vida das pessoas e via pecado na vida das pessoas, ele se levantava para ir tentar ajudar. Porque era contrário à natureza de amor dele, ver pessoas com sua alma sendo destruída e não falar nada, e não lutar pela alma dessas pessoas também. Os primeiros discípulos entenderam o exemplo de Jesus e o imitaram bem direitinho. Paulo foi acusado de promover conflitos e tumultos ao redor do mundo conhecido. Mas o que Paulo perturbava, na verdade, não era a ordem da sociedade. Ele perturbava a complacência de pessoas que não desejavam justiça e verdade em suas vidas. Paulo, o apóstolo que mais escreveu sobre amor, não tinha medo de conflitos. E causou muitos conflitos em nome de buscar a paz. Eu e você somos assim. A gente imita esse aspecto do caráter de Jesus, esse aspecto do caráter dos nossos primeiros irmãos. Nós enfrentamos os conflitos que surgem em nossas casas, com o nosso cônjuge, ou a gente vai deixando a sujeira ser empurrada para debaixo do tapete. A gente lida, quão rápido nós somos para lidar com as brigas que a gente tem. Com nossos filhos, nós lidamos com os conflitos que nós temos com eles, que eles têm um com o outro. O alvo de nós, como pais cristãos, é ajudar nossos filhos a resolverem cada conflito. E a chegar a uma resolução onde se pede perdão e onde se reconcilia em cada momento. Isso pode parecer, meu Deus, mas é o alvo. A gente vai falhar. Mas se a gente não tiver nem o alvo, a gente vai falhar muito. E a gente precisa colocar o alvo de Deus para nossos filhos. Na igreja, há pessoas com quem a gente não se dá bem e quem a gente evita. Há situações mal resolvidas do passado distante ou do passado recente que a gente precisa lidar de uma maneira a chegar a uma resolução. A paz verdadeira só pode existir quando você lida com a raiz dos conflitos. Os pacificadores, ironicamente, são guerreiros. São pessoas que vão à luta. Só que eles escolhem as guerras certas para se lutar. Porque a gente não pode ganhar e nem tem energia para lutar todas as batalhas que existem. Eles lutam pela justiça. Eles estão sempre escolhendo, eu vou lutar pelo meu cônjuge nessa área. Eu vou resolver esse conflito que eu tenho com aquele irmão. Eu vou ajudar o meu vizinho ou o meu colega de trabalho a ter paz com Deus. Em Mateus 12, versículo 30, aqui na tela, a Bíblia fala que aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Biblicamente, nós não temos a opção de não lutar se queremos ser discípulos de Jesus. Não há essa opção. Deus fechou as portas para não querermos lutar. Se quisermos seguir a Jesus, o grande pacificador de toda a história, nós precisamos ter o mesmo espírito de guerreiro, de querer trazer paz a esse mundo. Tem um general famoso chamado Douglas MacArthur, que serviu no exército americano na primeira metade do século passado. Ele serviu na Segunda Guerra, serviu nos conflitos que os Estados Unidos tiveram na Coreia. E quando ele se despediu das Forças Armadas, ele fez um discurso muito emocionante no Congresso americano. E no final do discurso,
Ele diz: velhos soldados nunca morrem, só vão se desvanecendo. Eu não estou fazendo qualquer apologia à guerra, aos conflitos armados que existem no mundo. Eu estou fazendo uma defesa bíblica sobre nós nos engajarmos na guerra espiritual. Que fique claro isso. Mas, em um sentido, essa é a vida do discípulo. Velhos soldados nunca morrem, só vão se desvanecendo, só vão passando dessa vida para a próxima vida. Velhos espirituais, velhos guerreiros espirituais, nunca morrem. É o que Jesus está nos falando. O ponto não é se vamos participar da guerra, mas de que lado vamos nos alistar na guerra. E o lado de eu não tomo um partido já é uma decisão que você está tomando, de se alistar do lado que não é o de Jesus. Porque Jesus é ativo em dar os passos rumo à guerra espiritual. Eu quero dar uma palavrinha a você, irmão mais velho. Eu quero dar uma palavrinha a você, irmão, que já foi treinado para liderar uma igreja em casa, que já foi treinado para servir em áreas de administração, em áreas de louvor, em qualquer área. Eu quero dar uma palavrinha com você nesse momento. Não é um recado para qualquer um, é algo que eu sinto que todos nós precisamos ouvir. Não se sinta culpado de eu falar isso, mas olha, a igreja precisa de você. A igreja não vai ser restaurada e nós não vamos ter paz se você não se levantar para lutar. Todos nós precisamos dar esse passo de nos levantar e de servir cristãos antigos, cristãos novos. Mas sabe, você já recebeu tanto, você já foi treinado, você já viu milagres acontecendo. E essa nova geração precisa de você se levantando para liderar, para servir, para se envolver, para ter tempos, para ajudar. Irmãos, eu quero fazer um apelo para você, se levante. Decida que você vai novamente entrar na guerra. Deus conta com você, não só para você ter seus estudos profundos da Bíblia, que você já aprendeu a ter, porque você está aqui há 10, 20, 25 anos. Amém. Mas nós precisamos de você para ensinar a turma nova da igreja, a ter estudos profundos na Bíblia também. Nós precisamos de você não só tomando a decisão de ir lá e evangelizar seus próprios amigos. Nós precisamos de você para ensinar os novos como conduzir estudos bíblicos, como sair e liderar grupos pequenos. Nós precisamos de você não só liderando um grupinho de 2, 3, 4 irmãos. Nós precisamos de você ensinando outras pessoas a liderarem grupinhos de 2, 3, 4 irmãos. Eu quero apelar a você. Tome a decisão de servir, de se alistar do lado certo novamente. Eu tenho me sentido tão encorajado pelas decisões que o Jailson e a Márcia têm tomado. Eles têm se arrependido, eles têm vindo aqui na frente, falado dos pecados deles, falado como eles têm mudado, como eles querem servir. Essa semana, falando com o Jailson no telefone, eu chorei. Porque tinha uma situação que estava sendo tão difícil para mim. E ele falando, eu vou assumir isso, você pode ficar tranquilo. E eu chorei de alegria, chorei de alívio, de pensar como nós precisamos, e como há outros Jailsons e Márcias aqui, como há outras pessoas que vão ajudar a aliviar a bagagem, que vão ajudar a lutar a guerra, e juntos nós somos tão fortes. Não só porque a gente acrescenta mais na linha de frente, mas porque a gente está junto, e isso dá tanta alegria, dá tanto ânimo, quando a gente batalha juntos. Alguns podem dizer, mas eu não estou estudando a Bíblia com ninguém. Eu não estou conseguindo ter estudos da Bíblia tão profundo assim. Eu não posso liderar outras pessoas. Sabe, irmão, se você tem o dom da liderança, isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que qualquer pessoa. Mas se você tem esse dom, você nunca vai ficar bem. Se você só luta para ter seu próprio estudo bíblico, restaurar isso. Ou se você só luta para ter chamar seus próprios amigos. Se você tem esse dom, você precisa servir outras pessoas para você ficar bem. E você precisa, sem dúvida, restaurar, porque não somos hipócritas. Não vamos dar a outros e chamar outros a fazerem o que nós não estamos fazendo. Mas à medida que a gente restaura, a gente vai ajudando outras pessoas a chegarem lá também. E a gente pode fazer isso sem hipocrisia. Você abre seu coração, você fala onde você está espiritualmente e toma decisões juntos com as pessoas.
Outros podem estar falando, mas eu não quero cometer os mesmos erros do passado. Eu tenho medo de não ter a sabedoria necessária para guiar pessoas nesse novo contexto mais bíblico em que a gente vive hoje em dia. Amém. Não volte a cometer os mesmos erros do passado. Mas sabe um erro que você pode estar cometendo, que é pior do que os erros que você cometeu no passado? É você ficar parado. Esse erro é imperdoável aos olhos de Deus. Você está em situação melhor. Eu não estou justificando erros que tenhamos cometido no passado. Cada um precisa assumir seus erros, se arrepender, se quebrantar diante de Deus por tudo que fez, que não agradou a Deus. Eu só estou falando que se hoje você não está dando um passo de fé e não está confiando que Deus vai te dar sabedoria à medida em que você anda, você é culpado de algo pior do que sei lá o que você tenha cometido no passado. Porque a apatia, a morneza, o medo são coisas mais sérias. Jesus pregou mais forte contra esses pecados do que contra a imaturidade, do que contra a falta de sabedoria, do que contra um zelo sem conhecimento. Por isso, podemos ir, mesmo que não tenhamos toda a sabedoria do mundo. Sabe, se eu e a Ana esperássemos ter toda a sabedoria do mundo para liderar essa igreja, nós estaríamos lá na confortável Brasília. Nosso apartamento, que tinha acabado de ser reformado, que estava lindão. A gente teria continuado no meu trajeto para o trabalho, que demorava doces e suaves 12 minutos, sem trânsito algum, acordando e vivendo aquela cidade florida e maravilhosa. Mas não estamos lá. E não é porque a gente tem sabedoria, ou pelo menos não a sabedoria necessária, mas a gente tem fé de que Deus vai prover a sabedoria à medida em que a gente dá o caminho. Vale a pena ser um pacificador. Nós somos atacados e feridos, é verdade. E a guerra é difícil, é verdade. Mas vale a pena? Certamente vale a pena. Nossa alma está em jogo. Nós queremos encontrar a paz definitiva para nossas almas. Paz que só será alcançada se nós guerrearmos até o fim. E até lá, o que Deus tem reservado para nos consolar? Qual é a promessa de Deus nesse versículo? A Bíblia fala que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós seremos chamados filhos de Deus, se estivermos na guerra. Bem, há um aspecto dessa promessa que é mais uma constatação do que uma promessa. Você lembra do ditado, filho do peixe, peixinho é? Todos nós somos parecidos em diversas áreas com nossos pais, né? Eu nunca convivi com meu pai, mas quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu estava lá fazendo número 2 no banheiro. Minha mãe entra uma hora lá, inadvertidamente, e ela me vê numa posição que ela fala, nossa, seu pai ia ao banheiro exatamente dessa forma. Desculpa te constranger com detalhes pessoais da minha vida. Mas a gente herda não só aspectos físicos, bem, eu herdei a careca, que está crescente. A gente herda aspectos emocionais, parece. Infelizmente, eu não herdei os talentos futebolísticos do meu pai. Meu pai foi campeão do Vasco, campeão brasileiro do Vasco, em 1976. Mas eu não sei chutar uma bola para o gol. E Fred, sabe, se a gente quer ser chamados de filhos de Deus, a gente precisa aceitar o fato de que nós vamos agir como Deus age. Nós vamos herdar características emocionais, espirituais de Deus. E Deus é um guerreiro. Em Êxodo 15, versículo 3, a Bíblia fala, o Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Você consegue sentir a força. O Senhor é guerreiro. E se nós vamos ser filhos de Deus, nós precisamos encher nosso coração de ânimo e de força que vem do Espírito e falar, eu sou guerreiro. Tal pai, tal filho. Mas há muito mais envolvido em ser filho de Deus. Vamos ler algumas escrituras aqui. Em Zacarias 2, versículo 8, a Bíblia fala que todo que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Dá para perceber o ciúme, a exclusividade, o amor, o zelo que ele nutre por nós? Eu consigo sentir um pedaço disso, e todos nós que somos pais, eu creio, sentimos isso também.
Porque a gente tem paixão por nossos filhos. É uma paixão que excede o entendimento. Eles são nossos tesouros. A Sofia é a minha mocinha. O João Marcos é o meu rapaz. Eu daria tudo por eles. Eu morreria por eles. Porque eles são, fora o meu relacionamento com Deus e a minha esposa, a coisa mais importante, mais preciosa que eu tenho na vida. E Deus está falando, nós somos assim para Ele. Nós somos o tesouro dEle. Deus sente isso e muito mais por nós, que somos discípulos de Jesus, que tomamos a decisão de nos arrepender dos nossos pecados, de sermos batizados e que estamos perseverando. Em Malaquias 3, versículo 17, a Bíblia fala que no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Ser filho de Deus é ser tesouro pessoal de Deus. No Salmo 56, versículo 8, o salmista declara que tu mesmo, Deus, registras o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Nossas lágrimas são recolhidas por Deus. O que ele quer dizer com isso é que Deus sabe de cada momento em que sofremos, de cada lágrima que vertemos, de cada situação desafiante pela qual passamos. Deus registra, Deus sabe, Deus intervém em nossa dor. No Salmo 16, versículo 3, a Bíblia fala que quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Deus nos chama de os notáveis. Nós somos os notáveis para Ele. Deus sente orgulho de nós, mesmo com nossos pecados. Não é só quando a gente não está pecando. Deus sabe dos nossos pecados. Na verdade, irmãos, Deus criou as suas fraquezas. Ele escolheu as suas fraquezas, as minhas e as suas. Não foi um acidente nós termos dificuldades. Deus projetou nossa vida com fraquezas. Ele sabe, sempre soube que iríamos cair em nossas fraquezas. Mas Ele espera que a gente se levante, que a gente não desista de lutar pelo alvo que Ele coloca para nós, de que a gente não desista de ir até a presença dEle. E Ele tem prazer em nós, nos momentos em que a gente anda bem, nos momentos em que a gente não anda tão bem. Em Apocalipse 3, 21, a Bíblia fala que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Nosso Senhor nos promete que a gente vai ter um trono para sentar. Ou pelo menos que a gente vai sentar no trono dele. Ele vai dar uma chegadinha e a gente vai sentar lá um pouquinho. Deus tem um destino de honra e de glória para os filhos dele. A honra, glória e honra não são coisas erradas de nós buscarmos. A única coisa que a Bíblia nos direciona é não buscarmos a honra e a glória que vem de homens. Mas buscar a honra e a glória que vem de Deus é certo. Lê Romanos 2,16. Aos que buscam honra, glória e imortalidade, essas coisas vão ser dadas a quem as busca. Eu quero sentar no trono com Jesus. Eu quero receber a glória. Eu não sei qual é a glória, ou quanto de glória, mas seja lá o que for que Ele tiver para mim, vai ser incrível. Eu quero ter isso nos céus. Eu quero ser filho de Deus. Nós sabemos que Deus ama todas as suas criaturas, não é verdade? Que Deus criou todos os seres humanos e que Ele os ama. E se não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais, isso quer dizer que até as pessoas que não são cristãs já são amadas em sua capacidade máxima. Não é se tornar cristão que vai tornar essas pessoas mais amadas por Deus. Ele já as ama. Ele ama todos os seres humanos de forma igual. Mas não é verdade que a gente pode experimentar o amor de alguém de forma diferente? O autor do Evangelho de João, por exemplo, quando fala, mas Jesus contou ao discípulo que o amava mais, ao discípulo que ele amava mais. Ele fala isso umas 3 ou 4 ou 5 vezes. Será que Jesus amava o discípulo mais do que os outros? Será que Jesus era partidarista e ele tinha um pouquinho mais de... Óbvio que não. Mas sabe, talvez aquele discípulo, ele por estar mais próximo de Jesus, ou por entregar mais o coração dele a Jesus, se sentiu mais amado. E isso é fato. Se nós temos intimidade com alguém, a gente vai sentir, experimentar o amor dessa pessoa mais. É nesse sentido que os filhos de Deus vão experimentar um amor de Deus que os outros não podem experimentar. Porque a gente,
os filhos de Deus, quem se dispuser a andar com Deus, vai estar junto dele. Vai receber as bênçãos dia após dia, vai receber as benesses, vai receber o encorajamento de Deus. Que os outros, apesar de serem amados, ainda não estão recebendo, porque não deram os passos de estar junto de Deus. Irmãos, vamos nos tornar pacificadores. Caso você decida lutar até o fim pelo sonho de Deus, de ver a paz, você está em boa companhia. Você está na companhia de Isaías, que disse em Isaías 62:1: por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Você está na companhia do autor de Hebreus, que disse: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você está na companhia dos amigos de Daniel, que enfrentaram o rei, mas não negociaram o padrão de Deus. E eles disseram ao rei: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Você, se decidir ser um pacificador, vai estar na companhia de Esther, que arriscou a sua vida para salvar o seu povo. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Nós estamos na companhia de uma grande nuvem de testemunhas, se decidimos ser pacificadores. Em Hebreus 12:2, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, vamos decidir ser um bando de irmãos que são pacificadores nesse mundo. Porque bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Obrigado.